Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar da perpendicularidade de retas. Falamos nas aulas anteriores das características das retas, falamos do paralelismo das retas, as retas paralelas, e hoje nós falaremos sobre as retas perpendiculares e o que significa essa perpendicularidade da reta. Vamos lá. Aqui eu trouxe alguns exemplos do dia a dia, do nosso dia a dia, para que vocês observem como encontrar retas paralelas. Olha só, eu tenho aqui duas retas, a reta S, tá? Essa setinha aqui significa exatamente a infinitude dela. Eu tenho a reta S e a reta R. Essas retas, elas vão estar em continuidade tanto para a direita quanto para a esquerda, como para cima e para baixo, porque elas são infinitas. Só que vocês estão observando aqui, ó, que elas se encontram. Essa minha reta horizontal, que é a minha reta preguiçosa, a minha reta deitada, se encontra com a minha reta vertical, que é a minha reta mais esperta, a minha reta que sempre está em pé. Esse encontro das duas retas me dá um ponto em comum. Esse pontinho comum aqui, ó, é exatamente ele que caracteriza a perpendicularidade das retas. Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho uma cruz. Essa minha cruz tem uma reta na horizontal e tem uma reta na vertical. Essas duas retas se encontram em um único ponto, E é esse pontinho bem aqui. Esse encontro dessas duas retas é que identifica a minha perpendicularidade da reta. Esse ponto aqui, ó, em comum entre elas é que diz que elas são perpendiculares. Olha esse outro exemplo aqui. Eu tenho vários prédios aqui, ó. Eu tenho a altura do meu prédio e tenho esse teto dele aqui, ó. Olha lá, se eu continuar a minha reta vertical aqui, eu sei que eu vou ter uma reta vertical e uma reta horizontal. E elas vão se encontrar bem aqui nesse ponto. Esse encontro das minhas retas vertical e horizontal com um único ponto em comum é que caracteriza a minha reta, a minha perpendicularidade. Desculpa, olha lá. Mais uma vez, elas estão se encontrando, tá? E nesse encontro das duas retas, eu tenho a minha perpendicularidade. Da mesma forma, a escada, ó, eu tenho o encontro dessas duas retas aqui, ó, do meu degrau e dessa minha base aqui da escada. Uma está na vertical e a outra está na horizontal. Elas estão se encontrando no único ponto. E é exatamente isso que determina, é exatamente essa característica que determina a perpendicularidade da minha reta. É o encontro de duas retas, sendo que uma está na vertical e a outra está na horizontal, e esse encontro me permite ter apenas um e um único ponto em comum. Lembra que as nossas retas paralelas não tinham nenhum ponto em comum? As minhas retas perpendiculares vão ter um e apenas um ponto em comum, que é exatamente o ponto entre o cruzamento, o encontro delas, ok? Lembrando que as retas perpendiculares sempre se encontram, sempre vão estar na horizontalidade e na verticalidade, para garantir que esse encontro vai ser exatamente no único ponto, ok? Olha lá, eu trouxe mais uma vez os exemplos que a gente tinha feito na aula anterior dos mesmos objetos que a gente tem no nosso dia a dia. Só que lá a gente encontrou as retas paralelas, agora nós vamos encontrar as retas perpendiculares. Olha só, lembra a característica da perpendicularidade das retas é ter uma reta na horizontal e uma reta na vertical. Então, eu vou atrás delas. Vamos lá. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma reta na vertical, o cantinho do meu quarto, da minha sala, não sei. E aqui eu tenho uma reta na horizontal.
tal. Olha lá, elas estão se encontrando, sim ou não? Elas vão se encontrar nesse pontinho aqui, ó, nesse canto. Uma está na horizontal e a outra está na vertical. E elas conseguem se encontrar apenas e exclusivamente nesse pontinho aqui. Se elas só têm um ponto em comum e uma está na vertical e a outra está na horizontal, é porque elas são perpendiculares. Olha a minha porta. Eu tenho essa reta na vertical e tenho essa outra aqui, ó, na horizontal. Elas estão na vertical e na horizontal. E elas se encontram em apenas um único ponto, lá na quina da minha porta. É o único ponto que elas se encontram. Então, se elas só têm um único ponto em comum e uma está na horizontal e a outra está na vertical, é porque elas são perpendiculares. Olha a minha cadeira. Eu tenho essa minha reta aqui, ó. Espera aí, pessoal, desculpa aí. Vamos fazer mais bonitinho aqui. Eu tenho essa parte aqui da minha cadeira, que está na horizontal, e tenho essa outra parte aqui, ó, que está na vertical. Sim ou não? Sim, ela está na vertical. Então, uma está na vertical e a outra está na horizontal. Estou parecendo aqueles meninos que começaram a escrever agora. Vamos lá. Então, eu tenho uma aqui na vertical e tenho essa outra aqui na horizontal. Elas se cruzaram, elas se encontraram exatamente nesse ponto bem aqui, ó. Como elas se encontraram nesse ponto exclusivamente, e uma está na horizontal e a outra na vertical, eu posso afirmar que elas são perpendiculares. Essa é a característica da perpendicularidade entre duas retas. Se uma não estiver na horizontal e a outra na vertical, elas não serão perpendiculares. Agora, se elas estão na horizontal, uma está na horizontal e a outra está na vertical, elas se cruzam, elas se encontram num único ponto, aí eu posso afirmar 100% de certeza que elas são perpendiculares, ok? Mas lá na frente, quando a gente estiver falando de ângulos, vocês vão entender e a gente vai falar que a perpendicularidade das retas permite que elas formem um ângulo de 90 graus entre elas quando se encontram. Mas como a gente não falou de ângulos, esquece isso que eu falei e a gente deixa para a próxima aula. O que vocês precisam de identificar na perpendicularidade das retas é que uma está na horizontal, a outra está na vertical e elas se encontram, se cruzam em um único ponto. E só existe um único, um exclusivo ponto em comum entre elas, ok? Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.